Com a mão no coração, a Bíblia diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Na Amplificada diz assim: agora aquele que pela ação de seu poder que opera dentro de nós, é capaz de realizar seu propósito e fazer superabundantemente muito além de tudo que ousamos pedir ou pense infinitamente além de nossas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos mais elevados. Que escritura, né? Sabe, talvez algum dos pastores até já tenha falado um pouco dessa palavra que eu falei na terça-feira na reunião geral. Mas é importante puxar um pouco. Moisés sabia avaliar bem a vida. O Salmo 90 fala de um homem, que é o Salmo de Moisés, que sabia avaliar a vida. Até porque a vida de Moisés teve 3 fases. Ele passou por aquela que eu chamo de eu posso. E ele quis tanto liderar, tanto, que ele chegou a matar por isso. Quando você não tem ainda a maturidade, você sabe lá dentro, ou você recebeu uma palavra de Deus, e tudo vem se confirmando que Deus tem algo com você. Mas às vezes você não quer esperar por aquele processo que vai fortalecer seu caráter, amadurecer você. E então Moisés queria tanto liderar, que ele foi na carne. E ele chegou a matar para isso. E eu já vi isso acontecer. Gente que quis tanto uma coisa, quis tanto um lugar, quis tanto um crescimento, que nós falamos bastante durante todo esse propósito, sobre as provas que Abraão não passou, e dentre elas, a de um crescimento a qualquer custo. E quando você quer um crescimento a qualquer custo, mostra que você tem um problema na sua identidade. Então não é quem você é, mas o que você tem. Então você vai perseguir isso. Você vai tentar arrombar portas, e nós precisamos lembrar que portas não podem ser arrombadas, portas são destrancadas. Tem uma chave, tem uma decisão, uma atitude, um comportamento, uma mudança, que é uma chave que abre essa porta e muda a sua vida, muda a nossa vida.
Bom, a gente já sabe que não deu certo, porque isso nunca dá certo. Pessoas que matam, elas matam a família, elas matam corações, né? Porque elas ferem corações. E quando o que você está buscando está prejudicando os pilares mais importantes da vida, você já está derrubando os alicerces. A sua própria atitude está dizendo que o que você está fazendo não tem alicerce. E ficou tão evidente que a pessoa que ele matou, ele escondeu na areia. Para mostrar que nem enterrar ele era capaz de enterrar o seu pecado. Porque você pode até tentar enterrar um pecado. Uma hora vai bater um vento e ele vai trazer à luz aquilo. Então é tudo uma perda de tempo. Mas quando você não acredita na palavra, você vai ficar ali tentando coisas que são tolas, que vão atrasar a sua vida, vão atrasar o seu destino. Uma hora, se o Senhor permitir, eu quero falar das 3 fortalezas que marcam a conquista de Canaã. Canaã, falando espiritualmente, fala da conquista da alma. A alma é o centro das nossas emoções. Como você pensa, como você sente, suas vontades, suas emoções, as nossas, né? E agora, então, quando eu creio em Jesus, o meu espírito é vivificado. Eu sou justificada pela fé. Mas eu entro no processo da santificação, que é diferente da justificação. A justificação eu não tenho como fazer alguma coisa, eu só tenho que crer em Jesus. Mas a santificação, sim, porque eu sou salva para boas obras, não por obras, mas para boas obras. Então agora eu entro num processo da santificação que vai exigir de mim. É o processo da conversão dessa alma, que significa uma renovação mental, uma mudança interna. Você foi formado de um jeito, eu fui formada, nós recebemos crenças, paradigmas, que têm atrasado a nossa vida, que atrasou por muitos anos. E por incrível que pareça, essas fortalezas nem sempre são formadas de pensamentos ruins, mas por uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente da de Deus. E se a nossa forma de pensar não passa pela cruz, ou seja, se não é baseada no Cristo crucificado, o que significa o Cristo crucificado? Jesus crucificado é aquele que veio, viveu com um propósito, o propósito de agradar o Pai e fazia o que via o Pai fazer. E que negou a si mesmo, e que se esvaziou, e que aceitou uma morte de cruz para nos salvar, foi até o fim nesse propósito. Então essa é a nossa visão de vida, baseada na cruz, no que Jesus fez, o modelo é Jesus. Se a nossa visão de vida não for fundamentada em Jesus, passando pela cruz, a gente pode até ter uma boa ideia. Nós temos boas ideias, nós temos até, aparentemente bons pensamentos,
Mas uma boa ideia só é uma boa ideia. Se ela não passa pela cruz, ela não passa de uma boa ideia. Que para a minha vida não vai ser uma coisa boa. A ideia de Moisés de matar o homem, por incrível que pareça, foi com a intenção de salvar, tirar o povo da escravidão. Mas estava na carne. Foi feita na carne. Usando métodos totalmente desalinhados de Deus. Então, o Abraão, ele sacrificou, ele estava meio que disposto a sacrificar tudo, né? A família dele, né? O casamento dele, por aquela obsessão do crescimento. E, consequentemente, ele estava sacrificando a vontade de Deus, o relacionamento de Deus para com ele. Então, muitas vezes nós queremos tanto um negócio que nós estamos sacrificando as coisas mais importantes da vida. E Deus vai lidar com a gente. Então, ele tem a primeira fase, Moisés, aquela que eu posso. O que ele conseguiu com isso foi um tempo no deserto, um exílio. Foi exilado no deserto, teve que fugir. Ele pegou problemas para a vida dele. E aí ele sai do eu posso para o eu não posso. Eu não posso falar, eu não posso fazer. Quem sou eu para enfrentar? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Ele agora tinha medo até de tentar. Ele agora, eu não posso mais nada. E aí você sabe que aquela experiência que ele viveu com o Senhor, em ver aquele fogo na sarça, aquela manifestação do Senhor. E agora o Senhor começa a trabalhar com ele, né? Quando ele dizia não dá, não, quem sou eu? O eu sou vai estar com você, eu estarei com você. Ele agora então sai do eu não posso para o Deus tudo pode. Deus pode tudo. Quando ele chega no Deus pode tudo, significa que ele não confiava mais no que ele tinha, já tinha 80 anos, ele não tinha nada, a não ser agora uma vara, um cajado. E Deus, acima de tudo. E aí você conhece a história e sabe o que aconteceu através desse homem, na vida desse homem, através desse homem. A Bíblia fala que esse homem se tornou o homem mais manso da face da terra. Que significa a pessoa mais fácil de lidar da face da terra. Pensa uma pessoa fácil de lidar. E é para esse lugar que Deus trabalha para nos levar. Tem gente que acha bonitinho falar, né? Por uma falta de identidade, eu sei que eu não sou fácil. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu sei que eu não sou fácil. Então, significa que Deus tem que trabalhar seriamente com você. Seriamente com você. Porque o caminho é você se tornar... As únicas duas coisas que Jesus nos mandou aprender com ele foram mansidão e humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão é um domínio, né? É uma força sob controle, né? Não é que você não tem força, você tem muita.
E tem muita coisa que você poderia resolver mesmo ali, que você tem peito, você tem coragem, você tem ousadia para aquilo, mas você entende, que eu costumo comparar com um cavalo, domado, não domado, domado. Qual a diferença de cavalo? A diferença é que um você pode montar, o outro você vai para o chão com certeza. O bicho, ele não foi domado. Ele precisa de freio, ele precisa de cabresto, ele precisa de treinamento para aceitar ser montado. Mas a força é a mesma. O poder, o vigor daquele animal, né? O cavalo é um animal lindíssimo, com uma força incrível, tanto que a Bíblia, quando fala de força, ele compara muito com o cavalo, na Bíblia, né? Porque o cavalo tem força. Só que se ele não for domado, como é que você monta ele? Você não monta, né? Mas é o mesmo cavalo, só que agora domado. Fácil, né? Dócil, né? De lidar, né? Você pode lidar com ele, você pode chegar perto dele, ele não vai te dar um coice, ele não vai te morder, porque quem conhece cavalo sabe que se ele não for domado, ele pode te dar um coice, ele pode te dar uma cabeçada, ele pode te morder, ele pode pular com você de uma maneira, ele pode te jogar, trabalhar para te jogar no chão mesmo, porque ele não quer você em cima dele. Mas se ele for domado, você pega a pata traseira. Olha que pega um cavalo bem domado. Você sabe que um cavalo foi bem domado é quando você toca na pata traseira dele e ele levanta. Aí você sabe, esse cavalo é domado. Porque cavalo, ele até te dá a pata dianteira, mas a traseira, ele vai te dar um coice. Quando você bate na patinha traseira e ele levanta, você fala, esse cavalo aqui foi bem domado. Você dá na boca dele e ele pega, ele sabe separar o que ele está pegando da sua mão. Você pode fazer carinho nele, que ele aceita. E ele é o mesmo cavalo. Só que ele está domado. Então, o homem que queria tudo a qualquer custo se tornou a pessoa mais fácil de lidar. Que é para esse lugar que Deus tem trabalhado para nos levar. Onde nós aceitamos a vontade dEle. Nós nos curvamos à vontade dEle. Nós sabemos dizer sim, Senhor. Ok. Que assim seja. Sim, Senhor. E humildade é ouvir a Deus. Essa capacidade de você ouvir, você discerne, você não escuta, você ouve a voz dele. E imediatamente a voz dele para você. Você consegue detectar. Você chega num nível, que você vai ver dentro das Escrituras. Por exemplo, vamos falar de duas situações que o próprio Paulo apresentou que a gente precisa discernir. Uma delas, eles tentaram entrar num território onde ele entendeu que foi o próprio Espírito Santo que se opôs e não deixou. E em outra situação, ele entendeu que foi o Satanás, foi o próprio diabo que não queria que ele entrasse lá. Então você vê que quando você sabe ouvir a Deus, você tem um discernimento do Senhor, você sabe discernir bem quando é o Espírito que está se opondo a algo, quando é Satanás que está se opondo. Então Moisés, agora, que crê que Deus tudo pode,
se torna um homem tão manso, tão fácil de lidar. Deus fez uma obra tão grande na vida dele, e então ele pôde fazer uma obra muito grande através dele. Porque Deus não está tão preocupado em mudar nossas circunstâncias quanto nos mudar, você sabe disso. E quando Ele pode fazer essa obra grande na nossa vida, então agora Ele pode fazer uma grande obra através de nós. Ele pode fazer. E tudo que Deus faz é nos ensinar. Quando você lê as 7 cartas de Jesus às igrejas, você talvez já deve ter lido em Apocalipse, você vai ver que cada carta tinha um conteúdo. E eu fiz essa pergunta ainda para os líderes. Se Deus escrevesse uma carta para você, qual seria o conteúdo dessa carta? Cada igreja, para cada igreja, você vê que a visão do Senhor é diferente da nossa. Você vai ver Ele falando com Esmina eu sei, você tem aguentado e você tem passado por situações difíceis. Você é pobre, mas para mim você é rico. Aí você vai para Laodiceia, que era uma igreja literalmente muito rica, grande, exuberante, mas esse não foi o problema dela, foi onde ela colocou a confiança. E o Senhor fala, você é um cego, nu, pobre, desgraçado. Está tudo errado com você. Você é um morno. E o morno é aquele que era quente e foi esfriando. E chegou nesse meio termo, que não é nem uma coisa nem outra. E agora Jesus estava do lado de fora tentando entrar. Então, tudo que Ele tem trabalhado na nossa vida é para nos trazer para um lugar de grandes resultados. É isso que Ele tem feito. Ele tem trabalhado para nos colocar nesse lugar onde Ele pode fazer aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Hoje, talvez, quem já não viveu um momento que não entendeu? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama a Deus? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então, tudo que Deus faz vai cooperar para o nosso bem. Hoje você pode não estar entendendo algumas coisas, mas você vai entender. Se Deus é por você, ninguém pode ser contra. Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Agora, aquele que pela ação de seu poder, que opera dentro de nós, então Ele está trabalhando dentro de nós, é capaz de realizar seu propósito e fazer superabundantemente, muito além de tudo que ousamos pedir, qualquer coisa que você tenha pedido ou pensado, infinitamente além de nossas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos mais elevados. Você não vê que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos? E os caminhos dele mais altos do que os nossos? Pois é. Quando Moisés estava lá, fazendo as coisas na força da carne, Deus tinha um propósito com ele? Tinha.
Mas era daquele jeito? Não. Então o que ele precisava? Ele precisava de um tempo onde ele fosse levado a depender de Deus num nível que ele não sabia depender ainda. E quando ele passou a depender de Deus, só de Deus, ele saiu, ele passou por todo esse processo e chegou no lugar onde Deus tudo pode. Deus pode. Então Deus pôde trabalhar com ele e elevá-lo, que é um homem que foi mais honrado, que a Bíblia diz que nunca mais o Senhor levantou alguém como ele. Então Deus fez uma obra muito grande na vida dele. Muito grande. Foi uma obra gigante. Por quê? Porque ele deu condições para Deus. Ele foi dando condições. Ele entendeu o trabalhar de Deus, ele entendeu onde ele deveria estar, como ele deveria se portar. Ele entendeu. Ele entendeu que ele deveria depender de Deus inteiramente. Ele entendeu. E quando nós chegamos nesse nível, nesse lugar, onde nós dependemos inteiramente de Deus, nós confiamos em Deus, Deus é nossa prioridade. Então nada mais impede a ação dele. Coloca a mão no seu coração, talvez você está aí ainda com o seu propósito. E é uma oportunidade de você buscar de Deus um entendimento que talvez em outro momento você não deu por estar muito cheio de você ainda. Mas agora você pode dar. Você pode se curvar diante da voz dele, da direção dele, do chamado dele, do que a palavra dele está falando. O que a palavra está falando? Qual é a mensagem para nós? O que o Espírito está falando comigo e com você? Vamos lá. Senhor meu Deus, nesta manhã, meu Salvador eterno, onde nós estamos fechando um ciclo muito importante para nós, que define o nosso ano. O Senhor falou muito de tempo no início desse ano, durante esse propósito. E eu sei que é o Senhor alertando todos nós para esse entendimento, para essa visão, que tem um tempo. Tem um tempo de plantar, tem o tempo que o Senhor nos chama a nos colocar num determinado lugar. Tem um tempo. E esse foi um tempo muito importante para nós. Que nós tivemos oportunidade de tomar decisões. Infelizmente, nem todo mundo tem esse discernimento. Às vezes, até num dia como hoje, tão importante, receber essa unção, um azeite, para sair e ungir seus sonhos, seus projetos. Às vezes a pessoa não dá lugar a essa mentalidade, a esse discernimento, a esse entendimento
de que esse é o momento. Tem um momento certo. O Senhor disse, preparem-se, daqui a 3 dias, vocês vão atravessar o Jordão. Quer dizer, o Senhor disse, daqui 3 dias. Então eles sabiam que dentro de 3 dias eles teriam que atravessar o Jordão. Aquele era o tempo, era o momento de atravessar. Depois o Senhor entrega Jericó. E aí o Senhor dá 7 dias para eles andarem ao redor. Para eles marcharem. Não era num outro tempo, era naquele momento, aquele era o momento de marchar ao redor de Jericó. Senhor, e como eu estava falando, e se o Senhor permitir, quero voltar a falar sobre isso. Dessas 3 fortalezas. A fortaleza de Jericó. A fortaleza de Ai e de Gibeon. E o Senhor vem trabalhando para demolir essas fortalezas. Porque Canaã é a conquista da alma. E Jericó representa a fortaleza da intimidação. De tão grande ela intimida. Ai, que quer dizer um montão de ruínas. São os pecados que muitas vezes nós ainda estamos caindo. E Gibeon é a fortaleza da manipulação. As nossas manipulações. E que o Senhor vai trabalhando para mudar tudo isso. É isso que o Senhor tem trabalhado, Senhor. Esse nível de maturidade, de crescimento na nossa vida. E eu oro. E eu consagro mais uma vez esse propósito. Eu consagro tendo a certeza de que o que foi plantado vai ser colhido numa medida que ela nem tem noção. Eu concordo com todos esses clamores, eu concordo com esses sonhos, eu concordo com essas mudanças, eu concordo, Senhor, com as orações e eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu abro esse culto de fechamento dos meus projetos de conquistas, com uma convicção tão grande de que o Senhor está aqui, o Senhor está agindo, a sua mão está estendida, que aí fora pode estar um horror, um caos, mas nós estamos escondidos no Senhor. Quando o Senhor foi trabalhar para libertar Israel da escravidão, eles tinham como autoridade, como rei, como liderança, um tirano. Um tirano. E nada pôde impedir o Senhor tirar o seu povo da escravidão. Então, meu Pai, quem anda com o Senhor está sempre escondido no Senhor. Não está nas mãos de um homem, de um governo, de uma situação qualquer. Está nas suas mãos. E tem faltado esse entendimento em muita gente. Crer que nós estamos nas suas mãos. Passa do teu sangue aqui. Traga um ânimo, traga um vigor. Levanta o teu povo, Senhor. Arranca a passividade espiritual. Arranca, Senhor, o desânimo. Arranca, Senhor, o sentimento de impossibilidade.
Senhor, que a incredulidade seja derrotada, que a passividade seja derrotada, que definitivamente a intimidação seja derrotada, definitivamente. O que ainda escraviza algumas pessoas, que cai por terra, uma maneira de pensar, uma forma de pensar, uma visão totalmente equivocada. Eu oro, meu Deus, para que o entendimento certo tome conta dos corações. Eu oro por um renovo mental, um renovo interno. Venha, Espírito Santo, e traga um renovo, Senhor. Seja lá o que for, que tenha oprimido vidas, eu digo, saia, em nome de Jesus. Uma desesperança, um abatimento, um enfraquecimento, saia, em nome de Jesus. Cubra cada uma com teu sangue, reveste de força, de poder, renova, levanta, cura, restaura, aviva. Levanta, Senhor, coloca luz, derrama uma graça, uma força, uma vontade de se aproximar do Senhor, que a fé seja avivada, que a fé seja renovada, que as forças sejam renovadas, que ela viva a transformação na vida dela através desse entendimento, que ela nesse momento, Senhor, creia que o Senhor a levantou para coisas grandes, e que ela não vai ficar onde ela está, que o Senhor tem trabalhado para levá-la além. Tudo que ela tem que fazer é crer, é continuar crendo, é permanecer firme. Tudo que ela tem que fazer é crer, Senhor. O que tem faltado em algumas pessoas é essa convicção de que o Senhor pode fazer, de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor está presente, de que a sua mão está estendida, que não há nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor está aqui dizendo: eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Eu tenho te preparado, e você vai dizer: foi bom, foi melhor, do jeito de Deus é melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos. O que Deus fez na minha vida foi superior. Foi melhor Ele ter feito do modo dEle, do jeito dEle, porque do meu jeito, não seria bom, eu estava equivocado. Senhor, venha com poder aqui, e vai avivando o teu povo. Vai renovando, Senhor. Vai renovando, Senhor. Vai renovando as forças, Senhor. Receba renovo, receba força. Seja despertado agora, seja levantado. Tenha suas forças renovadas, a sua alma curada e avivada. Seja sarado. É Deus, não sou eu nem você, é Deus. É Deus. Deus tudo pode. 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 Ele não depende de nada para fazer. Ele pode. E Ele está dizendo: eu quero que você chegue no nível em que eu serei a sua única fonte. Eu sou a fonte de força, de vitória, de vida. Eu sou, o eu sou, está aqui dizendo: dependa de mim. Eu tenho te levado para o nível de dependência. Você não é, você não pode. Mas eu tudo posso. Como eu estava dizendo,
Não abra os seus olhos. Canaã é a conquista, significa a conquista da alma. Tem 3 fortalezas. 3 fortalezas que Israel tinha que vencer. A primeira era a grande Jericó, que é aquela que significa a intimidação. Coisas grandes que nos intimidam. Mas Deus já disse, eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Continue dando seus passos de fé. Você não tem que deixar algo te intimidar. Porque se Deus te coloca na terra, Ele te entrega o que Ele prometeu. Ai, significa um montão de ruínas. Que são aqueles pecados que nós acabamos caindo de novo. Aqueles escorregões, quando nós passamos por cima daquilo que nós ouvimos. E aí então você tem uma derrota. Mas quando você vai e tira tudo e se santifica, você tem a vitória. Então, se você se escorregou em algum ponto, basta você ir se humilhar, limpar, arrumar. E aquilo que era um monte de ruínas, um montão de ruínas, vai se tornar o monte da sua vitória. São aquelas ruínas da alma. São aquelas coisas que definitivamente precisam ser vencidas, mas que você ainda sofre derrotas para ela. Mas hoje, inclusive se você está aí, e você sabe que tem uma ai, que você ainda tem sofrido derrotas, mas hoje você quer sair vitorioso e quer que alguém concorde com você, você pode levantar a sua mão. E o nosso batalhão da cura, poderoso, essas autoridades vão concordar com você e você vai ter força para vencer o montão de ruínas. E a outra fortaleza é a de Gibeon. Lembra que Gibeon manipulou uma situação para enganar Israel? São as fortalezas que nos enganam. As manipulações que nos enganam. São os enganos da alma. Mas que hoje são aquelas atitudes, decisões que nós tomamos baseadas na alma, sem consultar o Senhor, mas porque nós achamos, nós pensamos, que foi o que aconteceu com Josué e todo o povo, em relação a Gibeon. Mas hoje, você pode tomar a decisão de que você não vai mais ir por seus achismos, pelo que você está vendo, mas você vai pedir direção para Deus. Você vai pedir discernimento para detectar essas áreas de manipulação, de controle, que parecem uma coisa, mas não são. E você não vai aceitar
que essas fortalezas sejam um impedimento para a conquista da sua Canaã. Você não vai. Em nome de Jesus. Levanta. Levanta com fé. Porque Deus está aqui agindo. Deus está se movendo. E Ele quer você forte, renovado, com as suas vitórias nas mãos. Levanta. Ele quer você forte. Forte, crendo. Forte internamente. Em nome de Jesus. Não, não, não. Essa Ai está vencida. Não, não. Eu terei discernimento para lidar com Gibeon. Confie em Deus. Me ouça. Deus fala com alguém. Você está sendo realmente testado. Você tem passado pela fornalha. Mas lembra como aqueles 3 jovens saíram da fornalha para serem promovidos? Você vai sair disso para a promoção. Lembra como Daniel saiu da cova dos leões para ser promovido? Quando isso termina, o que nos espera do lado de fora é a promoção. É a promoção. Ei, vamos lá, vai ouvindo. Cada pessoa aqui. Tem aqui. Então, você que tem passado por um momento de desafio que às vezes você nem entende. Mas você tem que entender, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando exatamente aquilo que tem o poder de impedir a obra grande que Ele tem com você, que é interno. Você sofreu uma perda que parecia que era a sua segurança. Mas a verdade é que você sempre teve a fortaleza de Gibeon, a fortaleza de Jericó e a fortaleza de Ai predominantes. Então, o medo de perder te intimidava. Então, você acabava passando por cima da palavra e pegando coisas para a sua vida que você não precisava. E muitas vezes você tomou decisões com base no olho, na emoção, como Josué com Gibeon, com base na manipulação. Então você manipulava e outros te manipulavam e assim você foi conduzindo. E Deus quer tirar você desse ciclo, porque tem sido ciclos viciosos na sua vida. Então você tentou segurar isso que estava nas suas mãos, criando os seus meios próprios. E você foi enganado. Porque você achou que ia ter o controle, mas não. E Deus está te levando a confiar nele. Ou você agora vai confiar nele, ele deixou você sem nenhuma segurança.
Porque você ainda diz que anda por fé, mas você ainda precisa de algo para se agarrar. E agora Deus está colocando você no nível de depender dele, só dele. E você tem que parar de ir atrás de coisas do passado. E muitas vezes tem um comportamento humilhante, com medo do futuro. Você não está nas mãos de um homem, você está nas mãos de Deus. E aí você tenta ir lá, e muitas vezes até se humilhar para tentar trazer aquilo de volta. Para de tentar pegar o que Deus tirou das suas mãos. Foi Deus quem tirou. Deus avisou que Ele ia tirar os alicerces abaláveis. Aquilo que não foi, até funcionou pela misericórdia dEle, mas não estava bem fundamentado, tinha coisas bagunçadas, e que você acha que escondendo está tudo certo, mas você sabe no íntimo quantas coisas desajustadas e bagunçadas estavam. O projeto de Deus para com você não terminou. Continua de pé. Mas agora você vai ter que se submeter ao modo de Deus. O seu jeito não funciona. Crescimento a qualquer custo, não. Manipulações. Tenta controlar um para ter outra coisa. Para. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo e muito grande para a sua vida. Vai chegar. E vai chegar surpreendendo. Mais precisamente, Deus tem um contrato que vai superar todas as expectativas. Mas primeiro, você vai aprender que Deus tudo pode. E Ele espera que você aprenda, para que você não tenha que voltar para essa prova de novo, para esse teste. Porque Deus avisou várias vezes, mas você não quis ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Então Ele está te ensinando e te alertando, ó, toda vez que você não me ouvir, a prova que você não passa, você repete. Você repete. Você vai terminar esse ano surpreso com o que o Senhor vai fazer na sua vida. Mas primeiro, Ele está trabalhando o seu nível de confiança e de entrega. Ele está te ensinando a ouvi-lo e a respeitar o tempo da oportunidade. A fazer no momento em que Ele está te orientando. Você não sabe mais que Deus. E o que Deus quer fazer na sua vida, os métodos humanos, mundanos, não servem. Quem trouxe você até aqui foi Deus. E quem vai continuar levando vai ser Ele. Você tem que lembrar, a sua vaidade tem que desaparecer.
É a glória do Senhor para o Senhor que deve prevalecer. Tem alguém aqui que está tomando um rumo tão estúpido. Eu percebo que é uma mulher que está agindo de forma tão tola em relação à sua família, à sua casa. Você entrou na carne. Você está provocando mais uma vez uma perda e escolhas que você vai se arrepender. Satanás está conseguindo o que ele quer. Cirandar. Quando ele destruir, você verá o tamanho da queda e da perda. Deus está te avisando. Se você continuar nesse caminho, tudo que você faz é baseado nas suas emoções. Você não conhece a Deus. Você tem ido na carne. E Satanás está prestes a conseguir o que ele planejou. E você vai perder a sua vida. E as escolhas que você está fazendo estão afetando diretamente seus descendentes. E quem estiver do seu lado, apoiando você, sem discernimento, vai sofrer junto com você. E o Senhor diz que tem gente com você, apoiando e de alguma maneira dando suporte aos rumos que você está tomando. E essas pessoas vão pagar o preço pela falta de sabedoria e discernimento, de apoiar aquilo que não é bíblico. Não é bíblico. Tem alguém aqui que foi muito longe. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha as conquistas que você já obteve. Mas muitas vezes você permite uma ingratidão tomar conta de você por conta de uma área que ainda não foi definida. E é exatamente porque você ainda tem esses escorregões que você mostra que isso tem sido um ídolo. Porque muitas vezes você fica triste com Deus por causa disso. E você se abate por causa disso. E o Senhor tem trabalhado exatamente isso na sua vida. Exatamente. Deus diz para alguém: um abismo puxa outro abismo. E você pode achar que tem controle dos seus impulsos, mas não tem. Um abismo puxa outro abismo. Deus está garantindo aqui, para algumas pessoas, Ele diz para algumas pessoas, que ainda que hoje ainda esteja, aos seus olhos, aos olhos de cada um, tudo fechado. No mundo espiritual, Ele já entregou. E Ele espera perseverança
É a parábola do semeador, que Jesus falou que quem não entender essa parábola não vai entender nenhuma outra. Ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e conservar, e dar frutos com perseverança. No mundo espiritual já foi. Tem coisas que você não tocou, mas você vai tocar. Porque Deus já entregou. Só que Ele testa a nossa perseverança para que aquilo se torne palpável. Então, em nome de Jesus, levante-se e pegue a palavra com confiança. Pegue a palavra. Continue crendo e se anime nele, porque Ele está aqui. E Ele está fazendo uma grande obra. Nessa finalização, nesse último dia de propósito, o Senhor está nos mandando mensagens e nos ensinando. E nós devemos dar ouvidos a tudo que Ele tem falado. Nos alinhar com Ele e continuar. Se aproxime de Deus. Se eu tivesse que dar, se alguém me perguntasse neste momento da história, uma palavra, bispo, me dê uma. Se você tivesse que me dar um conselho, neste momento, o que você diria? Que versículo você me daria? Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Obrigada, Senhor. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando, se movendo nesse lugar, abençoando vidas com poder. Eu abençoo a igreja, eu abençoo essa reunião. Eu peço a cobertura do teu sangue aqui, anjos poderosos aqui. Muito obrigada por tudo. Eu te amo e te glorifico por tudo. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.